Olá, bom dia. Bom dia. Dentro de instantes vamos começar a nossa live. Estamos aguardando os nossos seguidores que estão entrando. Façam suas perguntas, tirem suas dúvidas. Não tenham vergonha de fazer perguntas. Será um prazer trazer informações que sejam úteis a vocês. Todas as perguntas são pertinentes e relevantes. Não tenham vergonha. Pode perguntar, que a gente puder, a gente vai ajudar e responder. Mais um minutinho, já começamos. Olá, bom dia. Estamos começando mais uma live do Hospital IPO, do canal IPO Conecta, e que vem apresentando nas últimas semanas temas relevantes do nosso dia a dia, da nossa especialidade. Hoje eu, Pierre Fonseca da Costa, e meu colega de trabalho e grande amigo Diego Pizzamigo, também otorrinolaringologista aqui do Hospital IPO de Curitiba. Vamos trazer o tema nariz trancado e perda do olfato. É um tema bastante frequente. Quem já não teve o seu nariz trancado por diversos motivos? E hoje vamos trazer esse tema mais próximo, perto de vocês. Diego, o que você acha, o que você diria sobre o nariz trancado? Bom, primeiro de tudo, o nariz trancado ele pode surgir por vários motivos. Então, quando o paciente chega no consultório, que é o nosso dia a dia, a gente tem que tentar ajudar ele, porém descobrindo qual a origem do nariz trancado. Então, dentre as causas do nariz trancado, a gente tem várias. Por exemplo, rinite, seja ela alérgica ou seja ela uma rinite irritativa pela mudança do clima, pela umidade. Ultimamente a gente tem vivenciado muito clima mais seco, muitas pessoas têm essa queixa mais de obstrução do nariz. Desvios do septo do nariz, sinusites, seja ela aguda ou crônica. Na criança também a gente vê alguns outros problemas, a chamada hipertrofia adenoide. Sim, a carne esponjosa, é popularmente conhecida. Isso. E também nas crianças a gente pode ver muitas vezes corpo estranho no nariz. Isto é, a criança introduz alguma coisa dentro do nariz, seja um pedacinho de papel, um feijão, uma pedrinha, qualquer coisa que fica lá dentro, miçanga a gente vê muito. Que nem sempre os pais conseguem identificar de imediato. Às vezes ficam semanas, meses. Eu já peguei pacientes com mais de ano de corpo estranho. E entope o nariz da criança, muitas vezes começa a ter uma secreção e fica com odor fétido. Daí depois de muito tempo que a gente identifica. Sim. Outras causas também podem ser tumores. Aí dentre os tumores, nem tudo que a gente fala que é tumor é câncer. Então dentro dos tumores existem os cânceres de nariz, que podem obstruir o nariz. E outros tumores chamados pólipos ou outras lesões inflamatórias que a gente vê dentro do nariz. Ou de outras regiões da face que podem crescer para dentro do nariz. São os tumores benignos, né? A diferença entre o câncer dos tumores é o câncer, que é um tumor maligno, e as outras lesões, que é tumor benigno. Além disso, pode haver uma condição em que a criança já nasce com um defeito de desenvolvimento do nariz, onde o ar entra pela frente do nariz, mas não tem a passagem lá do nariz para a garganta, digamos assim, não tem a porta dos fundos do nariz. Então não consegue o ar continuar. E daí esse diagnóstico a gente não consegue fazer só de olhar para a criança, né? Acaba necessitando de outros exames. É importante, diante de toda essas variáveis, né? A obstrução nasal é apenas um sintoma, causado por diversos temas, diversas possibilidades. Alterações estruturais, a anatomia, seja esses desvios que o Diego falou, desvio de septo, a hipertrofia do corneta, a hipertrofia adenoidiana, traumas da face que deforma a pirâmide nasal, impede a passagem do ar, são bloqueios anatômicos. Tem os bloqueios causados por doenças, aí é a sinusite crônica, a sinusite aguda, os resfriados, muito comum, as gripes. Então, é importante o diagnóstico no consultório. Não há uma fórmula mágica para resolver o nariz trancado. Você tem que ter uma avaliação e cada diagnóstico leva a um tipo de tratamento. Isso é muito importante você ter em mente para não fazer medicamentos por conta e fazer uma iatrogenia, que é um medicamento causando mais mal do que benefício.
E além de ter cada causa dessas, a gente pode ter a associação de causas. Claro. Então, exatamente. o paciente pode ter ao mesmo tempo uma rinite, um desvio do septo, pode ter uma rinite, um desvio do septo, um tumor no nariz, adenoide aumentado. Então, todas essas causas que a gente falou, elas podem estar em conjunto também. Por isso é interessante a avaliação com o otorrinolaringologista e os exames que a gente solicita para tentar identificar todos os fatores possíveis para tratar da melhor forma o paciente. Infelizmente, nunca vem um problema só. Tem sempre uma associação deles. Inclusive, a perda do olfato, que é um outro tema de relevância, principalmente hoje em dia com o Covid, também é ocasionado por causa de obstrução nasal. Pensou em perda do olfato, você tem que, dentre as principais causas, a principal é a obstrução nasal. Quando você tem o nariz trancado, o ar não entra. Se o ar não entra, partículas odoríferas não conseguem atingir uma região específica do nariz que faz a identificação do odor. Portanto, essa é a nossa principal causa. Você tem alguns tipos de perda do olfato, né, Diego? Então, mudando um pouquinho para a parte da perda do olfato, a perda do olfato ela pode ser total ou parcial. Quando ela é total, a gente chama de anosmia, isto é, a pessoa parou de sentir todos os cheiros. Quando a pessoa tem uma redução do sentido do olfato, a gente chama de hiposmia. E junto pode ocorrer outras alterações, por exemplo, cacosmia, que a pessoa passa a sentir cheiros que seriam comuns, passa a sentir cheiro ruim, ou fantosmia, por exemplo, a pessoa sente cheiros onde não existem cheiros. Entrando um pouco nessa questão da perda do olfato, quais são as outras causas da perda do olfato, além da obstrução do nariz? Pois é, temos algumas alterações de nascença, as alterações congênitas, em que a pessoa tem uma má formação, não se forma o nervo que reconhece o olfato. Alguns tipos de medicamentos que nós ingerimos também fazem com que tenhamos uma diminuição ou até perda total do olfato. Essa questão dos medicamentos é interessante porque no dia a dia a gente vê muito paciente utilizando descongestionantes nasais, aquele remedinho de pingar no nariz para desobstruir o nariz. Que vocês tanto gostam e a gente tanto odeia. Essa é uma das principais causas de perda de olfato também no dia a dia. Há uma deterioração da mucosa com o uso desses medicamentos, que são os descongestionantes, né? Outros medicamentos também, antipertensivos, o enalapril, por exemplo, é um deles. Outros que utiliza para tratamento de câncer, os quimioterápicos também podem fazer com que ocorra uma perda do olfato. A própria radioterapia, quando a pessoa tem um tumor na região de cabeça e pescoço, sofre aquela irradiação que faz matar não só o tumor, as células ruins, como também células boas que identificariam o nosso olfato. Infecções, então, por exemplo, uma das principais causas de perda de olfato, que fica ali no topo das causas, são infecções pós-virais, ou infecções virais, resfriados, gripes. Alguns vírus têm tendência a fazer lesão no nervo que a gente sente o olfato, lá dentro do nariz, e paralisa a função do olfato. As sinusites também podem levar a isso. Algumas formas de rinite, por entupir o nariz e não chegar a partícula do odor no... A tal obstrução nasal. Isso. Traumas, então acidentes em que a pessoa bate a cabeça, principalmente acidentes que a pessoa bate a cabeça de lateral e, digamos, o cérebro se movimenta dentro do crânio, pode fazer com que seccione os nervos que a gente sente. Há uma fissura, uma fratura da região onde o nervo está posicionado. E cirurgias também. Algumas cirurgias são necessárias para retirar tumores de dentro do crânio ou de dentro do nariz. Isso pode afetar o olfato, e as próprias cirurgias para sinusite, dependendo do grau da sinusite, uma sinusite com pólipo que necessita uma cirurgia mais extensa, algumas vezes a pessoa tem como efeito colateral perda do olfato ou não retorna 100% ao olfato que tinha antes. Como que nós podemos tratar não só a perda do olfato, mas também a obstrução nasal? Então, como a gente já falou antes, para o tratamento de qualquer coisa, a gente tem que achar a raiz do problema. Então, a gente tem que identificar o que gera aquilo. Para a questão da obstrução nasal, a gente vai ter que atuar na causa. Então, pode ser feito através de medicamentos, tratamento da rinite, da sinusite, medicamentos via oral, tomar pela boca ou de aplicar dentro do nariz,
ou cirurgias. Essa decisão só é tomada uma vez que você identifica exatamente aquilo que cada pessoa tem de problema. Não dá para generalizar. Esse tratamento funcionou para uma pessoa, vai funcionar para outra. A gente tem que saber a causa. Identificou o problema, se é um desvio de septo, que é um problema anatômico, possivelmente a cirurgia é a melhor forma e mais rápida forma de resolver o problema. Se é uma infecção, seja ela um resfriado simples, uma sinusite bacteriana, tratamos com medicamentos e aí, melhorando o edema, o inchaço interno, faz com que a respiração se restabeleça. Mas aí qual que é a vantagem de tratar a obstrução do nariz? Por que você deve tratar a obstrução do nariz? O nariz trancado, ele traz muitos transtornos a nós. Não só relacionado ao olfato, que é o tema de hoje. Uma vez trancado, você não consegue identificar as células, os odores, mas também no seu dia a dia. Pessoas com dificuldade na respiração nasal têm um baixo desempenho esportivo, físico, né? Tem pessoas que gostam de correr, de pedalar, de academia. Pessoas que não respiram bem vão ter uma dificuldade em desempenhar uma boa atividade. No sono, é muito comum pessoas com o nariz trancado terem distúrbios do sono, chegando até o ronco. Quantas pessoas não vêm no consultório, né, se queixando do ronco, e você vai identificar, vai buscar a causa, e é o nariz que não funciona bem como o problema. Não dorme bem, corpo não descansa, não oxigena o cérebro, reduz concentração, reduz a produtividade no dia a dia. Isso é interessante, porque se fosse um dia, dois, beleza. O problema é que tem pessoas que acabam se acostumando com esse normal e vai deixando isso por meses, anos às vezes, e leva a um cansaço crônico. Um dado que a gente pode compartilhar: o nosso organismo gasta em torno de 6% da nossa energia diária para respirar pelo nariz. Quando a pessoa passa a respirar pela boca, o gasto energético para a pessoa respirar pela boca é em torno de 20%. Em alguns casos vai até 30%, isto é 5 vezes mais gasto de energia respirando pela boca do que pelo nariz. Sem contar que o nariz, como tem uma função de aquecimento, filtragem e umidificação do ar que nós respiramos, você respirando pela boca você perde isso. Ou seja, no seu pulmão vai chegar um ar mais sujo, seco e não está limpo, não está umidificado. Exatamente. Como que faz esse tratamento, então, Dr. Pierre? A gente pode utilizar o medicamento no nariz e as cirurgias. Quais são as cirurgias principais? Como que é feita essa cirurgia para corrigir a obstrução do nariz? Dizer qual é o principal para cada pessoa vai muito da faixa etária. Na criança, por exemplo, quando se diz em cirurgia, na nossa especialidade em criança, em relação à parte de obstrução nasal, nós estamos falando da hipertrofia da adenoide, hipertrofia de amígdalas. Já no adolescente, adulto, o problema possivelmente é outro. Teria um desvio de septo, uma hipertrofia dos cornetos nasais, ou doenças crônicas, uma sinusite crônica, por exemplo, que leva a um edema, um inchaço interno da mucosa de longo prazo. Daí, na criança, a cirurgia geralmente é realizada com anestesia geral. Cirurgia, por exemplo, da adenoide é uma cirurgia que tem duração em torno dos 10 minutos. No adolescente, no adulto, já a cirurgia, por exemplo, para corrigir o desvio do septo, ou para reduzir o volume dos cornetos, do nariz, ou então para tratar a sinusite, que é uma cirurgia que a gente faz através de vídeo com câmera dentro do nariz. Um que é de mais moderno hoje em dia, né? Isso, e mais seguro. São cirurgias que a gente acaba realizando com sedação na veia e anestesia local no nariz. Na maioria das vezes o paciente interna, realiza a cirurgia e acaba indo embora no mesmo dia. Sim. A evolução da técnica cirúrgica e técnica anestésica facilitou muito hoje em dia, a nossa vida hoje em dia, em relação à cirurgia, né? E para tratar aquele paciente que perdeu o olfato, o que a gente pode fazer, então? A perda do olfato, se for de causa obstrutiva, a primeira coisa é melhorar essa obstrução, seja com medicamentos ou cirurgias. Uma vez que você resolveu o problema e o paciente ainda não conseguiu retornar ao olfato, o que é muito comum, você tem que fazer um treinamento olfativo. Então, na perda do olfato, muitas vezes a gente não consegue encontrar a causa principal dessa perda. Por quê? O paciente nem sempre chega logo que perdeu o olfato. Ele chega em torno de 6 meses, 1 ano depois que perdeu o olfato, que fala, olha, estou com dificuldade para me alimentar, porque isso interfere também no sabor.
Em torno de 30% do sabor das coisas a gente sente pelo olfato, pelo ar que passa de trás da garganta para trás do nariz e ajuda a gente a reconhecer o olfato. Então, nesses casos, a gente acaba ficando com um diagnóstico chamado idiopático, que seria a parte de uma... A medicina não sabe exatamente o que é, então a gente acaba utilizando esse termo idiopático. Por mais que você busque a causa, você não consegue entender e nem chegar a uma conclusão. Então a gente acaba caindo nas causas principais, então excluindo as causas principais, obstrução do nariz, infecções respiratórias, principalmente se o paciente consegue lembrar, foi depois de um resfriado, foi depois de uma gripe, foi depois de uma sinusite que eu perdi o olfato. Aí a gente vai tentar ajudar esse paciente. Existem alguns medicamentos que podem ser utilizados para o paciente tomar, nem todos têm eficácia de vida. Alguns medicamentos a gente pode utilizar no nariz, por exemplo, para tratar a rinite, quando ela está associada, e o que funciona para todo tipo de perda do olfato é o chamado treinamento olfatório, que é uma fisioterapia para o cérebro voltar a reconhecer os odores. Esse é um tratamento que ele é prolongado, então ele não vai ter um efeito imediato. O paciente deve fazer diariamente, pelo menos 2 vezes ao dia, sob a orientação do seu otorrino. Depende muito da determinação de cada paciente, porque você vai estimular dia após dia, semana após semana, mês após mês, o seu cérebro reconhecer aqueles odores específicos que a gente pede para vocês treinarem, e com isso vai fazer a chamada neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de se readaptar, de se reinventar para retomar aquela dificuldade, retomar aquela capacidade que antes nós tínhamos. E essa neuroplasticidade é importante porque conforme a gente envelhece, a gente vai perdendo o olfato, assim como a gente vai perdendo parte da visão, parte da audição. Então, dados americanos, dados dos Estados Unidos, 20% da população com 20 anos tem perda do olfato, tem algum grau de perda de olfato. E 1/4 da população, 25% da população acima de 53 anos, já tem anosmia, ou uma baixa muito acentuada do olfato. Isso pode progredir. Sim, o que é dramático em muitos casos, porque a gente sem o olfato, são situações de risco de vida. Por exemplo, se há um vazamento de gás em casa, se você não tem o olfato para reconhecer aquele gás, você está se expondo a uma explosão. Ou então alimentos estragados. Exatamente. A pessoa não consegue identificar, mesmo comendo, porque daí vai estar afetado o paladar em conjunto, e a pessoa pode ter uma intoxicação alimentar. E o olfato é interessante, porque ele vem, se a gente for ver, é interessante até nos animais, em todos os seres humanos, porque é um resquício que a gente tem dos animais até para a questão de ferormônios, por exemplo. Nos animais, pelos ferormônios vai ocorrer atração, para ocorrer acasalamento, para ocorrer procriação. E no ser humano pode ter várias outras funções que a gente ainda desconhece, Sim. que atuam no cérebro, porque o olfato, a hora que atinge o cérebro, não atinge uma área específica só do cheiro lá no cérebro. Atinge o cérebro como um todo. Então pode trazer até memórias. Sim. Às vezes você sente um cheiro, traz uma memória afetiva gostosa lá da tua infância, ou de algo que você não gosta. Do alimento que a avó fazia, do cheirinho. Do perfume da pessoa que você gosta. Exatamente. Então ele está implicado no nosso dia a dia. E por ser muito subjetivo essa perda do olfato, para a gente chegar a se queixar da perda do olfato é porque já está bem evoluído. Daí ele falou a dificuldade do diagnóstico. Mas, por ser tão difícil estudar, por ser tão difícil identificar, é uma das áreas menos estudadas dos sentidos, né? Isso. Por exemplo, para a visão, a gente tem óculos que ajuda a contornar a perda da visão. Para a audição, a gente tem aparelho que ajuda a pessoa a ouvir, que amplifica o som. Para o olfato, a gente ainda não tem nenhum aparelho, não existe um nariz biônico ainda. Embora tenha se estudado, tenha feito bastante estudo nessa área, é difícil de entender, compreender e gerar um aparelho que consiga mimetizar isso. Exatamente. Então a gente deve cuidar do olfato, sem contar que a perda do olfato, principalmente em pessoas adultas, pode ser um dos primeiros sintomas de doença de Alzheimer. Sim. Parkinson.
Parkinson. Então, muitos pacientes acabam nos procurando assustados porque começaram a perder o olfato, passaram com um neurologista e o neurologista falou, olha, pode ser o primeiro sintoma de um Alzheimer, então você deve consultar um otorrinolaringologista para excluir as outras causas, ao invés de a gente já te dar um diagnóstico de Alzheimer. E muitas vezes a pessoa vem primeiro a nós, porque sentiu que não tá com olfato, não abriu ainda um quadro de demência ou de tremores, que são característicos do Alzheimer e do Parkinson, e vem até nós. Então cabe a nós ficarmos sempre atentos a essa possibilidade, porque o diagnóstico precoce para essas doenças vai trazer um benefício grande à pessoa, grande ao paciente, para que ele consiga precocemente iniciar um tratamento e ter uma qualidade de vida melhor com essas doenças. Doutor, chegaram algumas perguntas aí Opa, para nós. vamos lá. Algumas que já foram feitas durante a semana e outras que estão vindo ao vivo. Isso aí, pessoal, vamos mandando as perguntas. Então, vamos começar. Vamos lá. Mandaram a pergunta aqui, ó. É normal meu nariz entupir de um lado só quando deito? Então, isso é uma queixa frequente também, que a gente vê no dia a dia, é muito comum. O paciente chega e fala, eu deito de um lado, meu nariz entope, a hora que vou para o outro não entope. Pode ocorrer por dois motivos, por aumento dos cornetos do nariz, pela própria circulação do sangue dentro do nariz, e o mais comum é ocorrer um desvio do septo do nariz. Então, quando ele deita de um lado, o nariz aquele lado acaba entupindo e o outro lado fica livre. E a hora que vai para o outro lado, o nariz que estava bom acaba entupindo. Então, isso ocorre por causa de desvio do septo na maioria das vezes. Posso perder também o olfato só de um lado do nariz? Absolutamente. A perda do olfato ela pode ser unilateral, de um lado só, ou bilateral, dos dois lados. Muitas vezes é difícil a pessoa que tem a perda unilateral saber que tem essa perda, porque o outro lado compensa. Mas sim, é possível você perder de um lado. E mais uma pergunta lá. Posso nascer sem o olfato? existem algumas doenças genéticas, algumas alterações que a pessoa pode nascer sem olfato, sim. Então, pode ser, por exemplo, a não formação do nervo do olfato, que é extremamente raro, e uma outra síndrome em que a pessoa pode ter alterações, por exemplo, no homem, alterações do espermatozoide, alterações cardíacas e alteração do olfato. Tá? Então, isso pode ocorrer sim. Ó, uma pergunta aqui bastante pertinente. Sinusite faz perder o olfato? A sinusite pode fazer com que perca o olfato, sim. Principalmente na sinusite viral, pode levar a uma lesão no nervo do olfato. E outras sinusites que contenham, por exemplo, pólipos no nariz, elas bloqueiam a passagem do odor para a região do nariz. O próprio processo inflamatório causado pela sinusite, que é uma inflamação ou até mesmo uma infecção, faz com que a dificuldade daquelas partículas odoríferas chegarem ao ponto de captação. Essa pergunta aqui bem atual. Então, e a anosmia, ou a perda do olfato total do Covid-19, dura quanto tempo? E tem algum tratamento? Olha, é tudo muito recente, mas o que nós estamos percebendo é que sim, é uma perda do olfato temporária. Eu particularmente tive alguns casos de pacientes que perderam completamente e em pouco tempo recuperaram. Alguns ainda não, eu tenho acompanhado ainda, mas acreditamos que seja temporário. O período médio em torno de 4 semanas, não existe nenhum medicamento específico. Muitas vezes a gente pode fazer uso de corticoide, dependendo do caso. Existem alguns estudos demonstrando alguma melhora com ômega 3, por exemplo, e é indicado sim o treinamento olfatório para esses pacientes. É possível recuperar a perda do olfato? Aí a gente volta naquela questão inicial. Primeiro de tudo, a gente tem que tentar identificar a causa. Então, identificando a causa, a gente pode melhorar sim. Ó, temos aqui uma pergunta que não é bem o nosso tema, mas vamos conversar, que é bem interessante. Após a cirurgia da garganta, que é a uvaloplastia, o ganho de peso pode influenciar para o retorno do ronco? Pode sim, porque apesar da uvaloplastia melhorar a passagem de ar da garganta para o pulmão, o ganho de peso, assim como aumenta o tecido gorduroso na barriga, vai aumentar também no pescoço e pode haver perda do espaço do ar que passava com essa cirurgia. O ronco é causado por um estreitamento da nossa via respiratória, seja do nariz até o pulmão.
se quando nós engordamos, não engordamos só para fora, engordamos para dentro também. Então, a circunferência que nós temos na orofaringe, ela diminui e o ronco pode voltar. Então, mais uma pergunta, como se dá o nome para a pessoa que não tem olfato? Então, lembre-se, a ausência do olfato chama-se anosmia. A redução do sentido do olfato, hiposmia. Sentir cheiros ruins, aonde não tem nada no ambiente, seria cacosmia. E sentir cheiros aonde não existe cheiro nenhum se chama fantosmia. Que são pessoas que acabam percebendo, ou seja, relatando cheiros que só ela identifica, nenhuma pessoa ou outra tem. Essa pergunta é bem interessante, Dr. Pierre. Todo dia, quando acordo, tenho garganta e nariz trancado. É normal? É bastante frequente, nunca é normal. Nunca é normal. Então, uma das coisas que pode gerar isso é mesmo. Então, você ter algum fator irritativo no teu quarto, onde você passou a noite inteira dormindo, que vai irritar teu nariz, vai gerar uma irritação lá dentro que ele entupa e a garganta por consequência, ou até mesmo refluxo de ácido do estômago para a garganta, irritando a garganta e propriamente o nariz. Não esquecer da hidratação. A baixa umidade do ar em certas épocas do ano, agora está sendo bastante frequente, o ressecamento da mucosa faz com que tenhamos essa percepção de dificuldade respiratória e até mesmo esse desconforto na garganta ao deglutir. Então, manter a hidratação mesmo à noite. Muitas pessoas acordam e falam que tem que abrir a janela para poder respirar. Levanta, toma um copo d'água, ajuda a hidratar, que costuma melhorar. Vamos lá. Vocês costumam encaminhar os pacientes para fonoterapia, para a perda do olfato? Particularmente no meu dia a dia, não tenho feito. Também não. A maioria das vezes a gente tem tentado identificar a causa e já entrando na próxima pergunta, que é, existem graus da perda do olfato? Graduar, sim, a perda do olfato da pessoa para a gente poder tratar. Essa fisioterapia que a gente fala, a gente mesmo orienta o paciente e vai acompanhando sua evolução. Como que a gente gradua a perda do olfato? Existem alguns testes, alguns exames que podem ser feitos, alguns exames principalmente americanos, que a gente compra, paga em dólar e é realizado aqui no Brasil, então testes validados no Brasil com outras substâncias desenvolvidas aqui. Então a gente consegue graduar. Então existem sim graus de perda de olfato. Identifica, eu exponho aquela pessoa a cheiros diferentes, vejo o quanto ela percebeu e isso eu dou a graduação? Isso, e dentro desses cheiros vai ter a intensidade deles também. Daí chega no final do teste, dá uma nota para tudo aquilo que a pessoa sentiu ou não de cheiro, e aí a gente tem a graduação. Eu consigo qualificar e quantificar o que a pessoa cheirou. Exato. Beleza. Uso de corticoide nasal a longo prazo faz alguma alteração no olfato? Então, no paciente que tem rinite, por exemplo, o uso de corticoide nasal vai alterar o olfato, no sentido positivo. Se a pessoa tem uma perda, vai reduzir a inflamação de dentro do nariz e vai chegar mais partícula de odor na região do olfato. Agora, o uso crônico de corticoide no nariz, reduzindo o olfato, pode até ocorrer, mas é raro, tá? Dr. Pierre, pólipo nasal tem como resolver? O pólipo nasal é uma tumoração benigna do bem que cresce no nariz em algumas pessoas com essa tendência a criar. Tem como resolver sim, deve ser resolvido porque traz um transtorno absurdo na qualidade de vida respiratória nasal, olfativa e também crises recorrentes de rinocinusite bacteriana com o uso de diversos antibióticos. Daí é interessante a gente identificar também que pode haver um pólipo único no nariz, Sim. chamado, por exemplo, pólipo antrocoanal, mais comum nas crianças, adolescentes, ou então vários pólipos, que daí acaba sendo a rinocinusite crônica com pólipo. Que seria uma situação mais dramática, ou seja, mais difícil controlar. Mas o tratamento existe e a melhor forma de controlar seria através de abordagem cirúrgica endoscópica que aqui o Hospital IFO faz com excelência. E mais uma pergunta, toda sinusite, a gente tem que fazer uso de antibiótico? Não. Nem toda sinusite ela é bacteriana. Quando é bacteriana, sim, o antibiótico é pertinente. Quando não é bacteriana, ela pode ser viral,
não precisa do antibiótico? Na maioria das vezes, em torno de 75% das sinusites têm origem viral, isto é, não necessito de antibiótico para tomar. Bom, nós estamos esgotando o tempo, então vamos começar nosso encerramento. A gente gostaria de convidar todos para a próxima live, 13ª live do Hospital Hipo, que ocorrerá na quinta-feira da semana que vem, dia 20/8. Já está se tornando tradicional essa live, né? Toda quinta, às 11h30 da manhã, vai ter um tema de interesse seu. A gente agradece a participação de todos, que isso estimula que a gente mantenha essas lives. Então, a próxima live do dia 20... Vão ser com 2 médicas sensacionais aqui do hospital, nossas amigas. Nossas colegas e amigas, que a gente admira muito e gosta muito de operar com elas, aprender com elas também. A doutora Heloísa Nardi e a doutora Marina Serrato. O tema é procedimentos estéticos da face. Para quem não pôde assistir essa live agora ou não vai poder assistir a próxima live, a live sempre fica disponível no IGTV do Instagram do Hospital Hipo e também no canal YouTube do Hipo Conecta. Se ficou alguma dúvida sobre a nossa live de hoje, se você tem alguma pergunta ainda, algo que surja depois ou que algum familiar queira saber também, pode enviar o comentário para nós no post oficial do Hospital Hipo, que a gente vai ter o maior prazer em responder. Para nós foi uma honra estar aqui com vocês. Será um prazer sempre que vocês precisarem estarmos juntos. O Diego, um colega sensacional de formação espetacular. É um prazer dividir esse espaço com ele. Obrigado a todos pela oportunidade. É uma honra fazer parte disso. Obrigado a todos. Mesma honra também estar aqui ao lado do Dr. Pierre. Continuem mandando perguntas para nós, isso incentiva que a gente continue indo à frente e sempre buscando o melhor para o nosso paciente. Nos mandem mensagens também, sigam o nosso Instagram, sigam nossas redes sociais. E estaremos aqui no hospital para atendimentos presenciais e também a gente conta com atendimento virtual. Então, você entrando no site do Hospital Hipo, que é o www.hospitalhipo.com, você pode realizar o agendamento da sua consulta presencial ou de uma teleconsulta, consulta virtual. E como está a chegada aqui no Hospital Hipo, Dr. Pierre, agora com pandemia? Tem algum medo de vir aqui para o hospital? Isso é uma loucura. O Hospital Hipo é sempre pioneiro na melhor forma de atender os seus pacientes. Ele criou 2 entradas diferenciadas com triagem, verificação de temperatura, ou seja, uma abordagem para separar aqueles pacientes que precisam de suas consultas de rotina, normalmente feitas durante períodos determinados, para aquelas pessoas que precisam de um atendimento mais imediato. Então, nós temos áreas diferentes e recepções preparadas para fazer essa triagem. Lembrando que nós temos hoje em dia um pronto atendimento específico de otorrino para crianças. É o atendimento otorrino infantil. Então, não precisa ter medo de vir ao hospital. Se você não puder vir ao Hospital Hipo, sempre vai ter uma unidade do Hospital Hipo próxima de você. A gente está presente em toda a região metropolitana de Curitiba, quase todos os bairros de Curitiba. E na impossibilidade de você sair de casa para vir para o hospital, você pode agendar uma teleconsulta com os nossos colegas e profissionais aqui do hospital. Exatamente. O Hipo, sempre buscando uma comodidade maior para vocês, se colocou presente em diversas áreas da região metropolitana e em cada bairro da nossa cidade para facilitar e para dar mais comodidade ao seu atendimento e às suas consultas. Então, muito obrigado a todos. Mais uma vez, obrigado. Até uma próxima. Até uma próxima. Aguardamos mais perguntas. Podem mandar.